Você sabia que existe uma situação específica na lei do inquilinato que permite ao inquilino encerrar o contrato de aluguel antes mesmo do prazo final, sem precisar pagar a multa rescisória? Essa regra está prevista no artigo 4º, parágrafo único, mas é importante entender que ela não vale para qualquer situação, como também não funcionará automaticamente. Existem critérios muito claros para que isso seja aplicado. Sou Antônio Campos, advogado especialista em técnicas contratuais do direito imobiliário, e hoje quero te explicar como essa exceção funciona na prática, para que você saiba exatamente quando pode contar com essa possibilidade. A lei determina que, se o locatário for transferido pelo empregador para trabalhar numa outra localidade, ele pode devolver o imóvel antes do prazo acordado e ficar isento da multa por rescisão antecipada. Contudo, é muito comum surgirem dúvidas, confusões em relação a esse tema. O primeiro ponto fundamental é que não basta trocar de emprego para ter o benefício para essa regra. Se o inquilino pedir demissão, conseguir emprego em outra empresa, mesmo que em outra cidade, ele não terá direito a essa isenção. A transferência precisa ser determinada pelo mesmo empregador, ou seja, o trabalhador continuará na mesma empresa, mas é deslocado para uma outra unidade ou filial, em outra cidade, outro local. Outro ponto essencial é entender o que a lei considera uma mudança real de localidade. Muitas pessoas se perguntam se cidades próximas ou vizinhas podem ser enquadradas na mesma situação. Por exemplo, aqui em São Paulo, alguém vai ser transferido para a cidade vizinha de São Bernardo do Campo, Diadema ou Santo André. Isto conta como uma nova localidade? A resposta, de acordo com a jurisprudência, é que a mudança precisa ser significativa, a ponto de inviabilizar a manutenção da residência anterior e a locomoção. Em regiões metropolitanas que são muito integradas, como a Grande São Paulo, o judiciário analisa caso a caso. Se a distância entre as localidades for curta e permitir um deslocamento diário razoável, pode ser que isso não seja considerado uma mudança suficiente para justificar a rescisão do contrato sem o pagamento da multa. Ou seja, não é apenas uma questão de mudar o CEP, mas sim de deslocamento, ele se tornar viável para a continuação da moradia naquele imóvel. Por fim, o terceiro ponto que é muito importante é a apresentação da documentação. Para que o locatário tenha direito a essa isenção da multa, é necessário comprovar formalmente a sua transferência. Normalmente, isso envolve apresentar uma carta da empresa, comunicando a transferência, um documento que altere o contrato, ou uma espécie de aditivo funcional, além de comprovantes da nova lotação e da continuidade do vínculo empregatício com a mesma companhia. Além disso, a lei exige que o inquilino notifique o locador com pelo menos 30 dias de antecedência. Essa notificação precisará ser formal, geralmente por escrito, e deve ser acompanhada dos documentos que comprovam a transferência. Se essa comunicação não for feita dentro do prazo, o direito de isenção da multa pode ser comprometido. Portanto, para resumir de uma forma clara e prática, a isenção da multa por rescisão antecipada só se aplica se a transferência for realmente determinada pelo mesmo empregador. A nova localidade for uma mudança significativa que dificulte manter o imóvel antigo. O trabalhador continuará exercendo suas funções para a mesma empresa e o locador tem que ser comunicado formalmente com 30 dias de antecedência. É fundamental entender que essa regra não serve como um salvo-conduto para simplesmente sair do contrato de aluguel sem pagar a multa. Ela é uma exceção que é muito específica, criada justamente para proteger trabalhadores que são transferidos obrigatoriamente pelo empregador para uma outra localidade, oferecendo uma segurança jurídica para essa situação particular. Quando falamos de contrato de locação, cada detalhe jurídico faz a diferença e pode evitar muitos problemas no futuro. Até o nosso próximo encontro.